Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 6 da Gênese, que trata da uranografia geral. Hoje nós vamos iniciar a leitura pelo item número 20, que trata dos sóis e os planetas. Sigamos. Sucedeu que, num ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sobre a forma de imensa nebulosa. Animada esta das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, notadamente da força molecular de atração, tomou ela a forma de um esferoide, a única que pode assumir uma massa de matéria insulada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual, de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva, a fim de a conduzir de movimento em movimento à forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa. Bom, vejamos então o que esse início do texto aqui do item 20 quer nos transmitir, né? Então, ele não define um ponto do universo para que a gente entenda que esse processo ele acontece não num ponto isolado, como se fosse o único ponto do universo em que isso está acontecendo, mas em diversos pontos e em múltiplas posições, vamos colocar assim, ou localizações do universo, porque Deus não é limitado a uma criação única de uma galáxia por vez ou de um planeta por vez, mas na sua infinita capacidade de criação, Deus cria em múltiplos pontos e ao mesmo tempo. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa ter em mente, né? E quando ele diz assim, perdido nas miríades de mundos, é isso que ele quer dizer, é perdido nesses espaços que estão os diversos mundos e as diversas galáxias. Essa matéria cósmica que a gente viu nos itens anteriores, ela vai se condensando, né? E vai se tornando, vai tomando a forma de uma imensa nebulosa. Nebulosa no sentido de uma neblina, de uma vamos dizer assim, de uma condensação maior, né? E essa condensação maior vai dando um aspecto assim, um disforme e na característica de uma neblina, né? Vai ali aparecendo no meio do espaço do universo.
Aí, a partir daí, as leis universais que regem a matéria, né? Que leis são essas? Uma das leis que a gente conhece é a lei da atração, e a outra lei que a gente conhece é a lei da gravitação, né? Da gravidade ao redor dos corpos, né? Então, essas são duas das leis universais que regem a matéria em todos os pontos do universo. A força molecular de atração, né, aquilo que eu falei, né, essas são as leis que regem o universo, então a atração é uma delas, tomou ela uma forma de esfera. Então, no início do processo, quando essa nebulosa ela começa a se formar, pela força de atração, ela vai ganhando o formato de uma esfera. Por quê? Porque essa é a única forma que é possível dessa matéria ainda iniciante, ela se condensar no universo. Não tem uma outra forma, por exemplo, uma forma quadrada ou retangular, porque isso não seria harmônico com essa força de atração e de gravitação. Então, a forma que mais se adapta, que mais se adequa a essa força de atração e de gravitação é essa forma em formato de esfera. E daí, a partir desse momento, a partir do momento em que você tem o formato de esfera, você começa a ter um movimento circular que é produzido pela gravitação dos corpos, né? Então, aquela matéria iniciando a se condensar, ela começa a girar em torno dos focos, vamos dizer assim, mais densos e mais próximos, sempre a partir do centro para as zonas periféricas, para as zonas, vamos dizer assim, mais afastadas desse centro. E isso faz com que esse giro, né, esse movimento de rotação ao redor desse centro principal, ele conduz, né, ele leva a um formato de movimento em movimento, de espaço em espaço, ele leva a formar uma espécie de uma lente. Então pensa, por exemplo, assim, na lente de um óculos ou na lente de uma máquina de fotografia ou na lente de um microscópio, e aí você vai entender o que é essa forma lenticular, né? Então ele forma como se fosse uma lente mais fina, próximo da periferia e afastada do centro, mais espessa, próxima do centro, né? Mas essa forma achatada, vamos colocar assim, é como se fosse um disco girante, porém com mais massa e mais matéria próxima do centro, de onde está o giro, e mais fina e mais adelgada, né? Ali próximo das bordas. Então é isso que a gente precisa compreender aí dessa forma lenticular. Sigamos na leitura. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação, a força centrípeta e a força centrífuga. A primeira, força centrípeta, tendendo a reunir todas as partes no centro, tendendo a segunda força centrífuga a afastá-las dele, ora acelerando-se o movimento à medida que a nebulosa se condensa e aumentando o seu raio à medida que ela se aproxima da forma lenticular. A força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, predominou de pronto sobre a atração central. Assim como o movimento demasiado rápido da funda lhe quebra a corda, indo o projétil cair longe, também a predominância da força centrífuga destacou o circo equatorial da nebulosa, e desse anel uma nova massa se formou, isolada da primeira, mas, todavia, submetida ao seu império. Aquela massa conservou o seu movimento equatorial que, modificado, se
se lhe tornou movimento de translação em torno do astro solar. Ao demais, o seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno do próprio centro. Bom, vamos tentar entender aqui o que está acontecendo e eu vou tentar descrever para vocês da melhor maneira possível. Então, vamos lá. Primeiro, lembra que a gente começa com uma esfera. Uma esfera é algo parecido com uma bola, né? E aí, o que acontece? Como essa bola está girando em torno de um eixo por conta dessas forças de atração e de gravitação, a tendência é que essa bola vá se achatando, né? Então, os polos dessa bola vão se aproximando do centro dessa rotação, e isso vai fazendo com que o diâmetro, né, ou seja, essa parte mais equatorial, o que é equatorial? É a parte como se eu cortasse a bola no meio dela, então é essa parte mais longa, que tem a maior circunferência, né? Cortando a bola no meio, você vai ter ali a maior circunferência. Vamos registrar para deixar especificado. Qual a diferença entre esfera e circunferência? Circunferência é uma linha ao redor do centro, formando um círculo. E esfera é a área que é formada, né, o volume que é formado por essa circunferência girando em torno de si mesma. Então é por isso que forma uma bola. Nesse sentido, o que vai acontecer? Você vai tendo essa bola girando, né, no meio dela, vai aumentando a força centrífuga, vai fazendo com que o diâmetro externo, o maior diâmetro dessa esfera, vá aumentando e esticando para os lados, fazendo com que os polos dessa bola vão sendo achatados e aproximando esses polos do centro, né? Então, quem é que está regendo isso? Essas duas forças. A primeira força é a força centrípeta, que a partir do movimento de rotação, ela tende a jogar aquilo que está girando para o centro do giro. E a outra, que é uma força de equilíbrio na lei de causa e efeito, né, é a força centrífuga, que tende a jogar as coisas para fora do centro de rotação, expulsando. Por que ele fala da funda? Aí você fala assim: rapaz, o que é funda? Não entendi nada. Para fazer você entender, eu vou recordar a você Davi e Golias. O que Davi utiliza para derrubar o gigante Golias é uma funda. O que é isso? É um encaixe, né? Uma espécie vamos colocar assim, de tecido, em que você segura na extremidade e coloca um peso na ponta dessa extremidade e fica girando esse peso que ficou lá na ponta. Se você soltar uma das pontas desse tecido, no momento em que você soltar, aquele peso ele escapa, ele vai para fora, né? Então, cada partícula, vamos dizer assim, dessa esfera, ela tende a ter essa tendência da funda, ou seja, na medida em que a força centrípeta, que traz ela para o centro da esfera, vai perdendo na disputa para a força centrífuga, a tendência é que a centrífuga jogue essa partícula ou esse conjunto de partículas mais para fora. Isso vai acentuando, vai ganhando mais e mais força na medida em que o tamanho da circunferência aumenta. E esse tamanho de circunferência é maior no equador, maior próximo ao centro. Então, o que vai acontecer? É por isso que o equador vai aumentando o diâmetro e os polos vão achatando e se aproximando cada vez mais do centro, formando então essa forma lenticular que ele descreveu, que é a forma de uma lente.
Espero que tenha ficado claro. Se alguém precisar de alguma explicação mais visual, aconselho a procurar na internet essa coisa da formação lenticular das galáxias. Isso não é difícil de encontrar na internet, aí vai ficar mais claro através de um vídeo ou através de uma imagem o que é que eu estou tentando descrever aqui em palavras, né? Por isso que ele fala da funda, né? Esse conjunto, vamos dizer assim, nebuloso, né? Que é a primeira nebulosa, ele não é 100% homogêneo. Em alguns pontos dele, acontece de você ter concentração e formação de uma nova esfera, por isso que ele usa o termo funda. Essa nova esfera, ela escapa, vamos dizer assim, daquele centro geral. Então, para você entender do que é que ele está falando, ele está dizendo assim, imagina que a primeira nebulosa, ela está formando ali o nosso sistema solar. Essa primeira nebulosa, ela está só uma névoa. Conforme o centro vai se destacando, o Sol, que é o astro central, né, no nosso sistema solar, ele vai se destacando como o grande centro dessa nebulosa. E vai ganhando mais energia e mais formato, vamos dizer assim, esférico, o formato de uma bola. Conforme isso vai acontecendo e a grande nebulosa vai achatando e se aproximando, os polos dessa esfera da nebulosa vai se aproximando do Sol, outras esferas menores que vão acabar formando os planetas, vão escapando do giro que o Sol está fazendo ao redor do próprio eixo e vão, como se fossem as pedras na funda de Davi e de Golias, né, que a gente usou como exemplo, elas vão escapando ali daquele centro e vão formando novos centros que vão acabar gerando os planetas. Sigamos na leitura para ver se a gente consegue compreender mais para frente o que está acontecendo. A nebulosa geratriz que deu origem a esse novo mundo condensou-se e retomou a forma esférica, mas, como o primitivo calor, desenvolvido por seus diversos movimentos, só com extrema lentidão se atenuasse, o fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá muitas vezes e durante longo período, enquanto a nebulosa não se haja tornado bastante densa, bastante sólida para oferecer resistência eficaz às modificações de forma que o seu movimento de rotação sucessivamente lhe imprime. Ela, pois, não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado acima. Ora, cada um de seus mundos revestido como o mundo primitivo das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos globos que desde então lhe gravitarão em torno, como ele, juntamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhes deu existência e vida. Cada um desses mundos será um sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do astro que os gerou. Do que é que ele está falando? Então, se você pegar uma imagem da Via Láctea, você vai ver a Via Láctea nesse formato de lente ou de disco que a gente está descrevendo. E ali você vai ter um centro de onde tudo está girando ao redor. Os sistemas solares da Via Láctea vão estar girando ao redor. Na medida em que cada sol da Via Láctea ele vai escapando
escapando desse centro, ele escapa e pelo mesmo processo de força centrífuga escapando, ele também forma ao redor de si outras esferas que vão circular ao redor de cada um desses sóis. Só para vocês terem uma ideia, na Via Láctea nós estamos falando aí de aproximadamente 200 milhões, 200 bilhões de estrelas. Estima-se, 200 bilhões de estrelas, mas há possibilidade de ser 400 bilhões, 250 bilhões, então, mas nós estamos tratando de bilhões, não de milhões, bilhões, ou seja, 1000 vezes milhões, é disso que nós estamos tratando. Então nós estamos tratando de uma quantidade de estrelas muito grande, muito e é preciso que a gente compreenda que tudo isso parte desse foco central, essa quantidade muito grande de estrelas e muito diversas em seus tamanhos, em seus formatos, muito características de cada criação, elas vão saindo desse foco central e vão gerando sistemas solares. Então nós estamos falando que na nossa Via Láctea nós teríamos, por exemplo, 200 a 400 bilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol e, portanto, 200 a 400 bilhões de sistemas solares com planetas potencialmente ao redor deles. Em alguns sistemas solares você vai ter 2 ou 3 estrelas como centro desse sistema solar, mas mesmo assim seriam no mínimo aí uns 200 bilhões de sistemas solares com planetas girando ao redor deles. Se em cada sistema solar desse nós tivermos aí, por exemplo, 10 planetas, nós temos então quase 2 trilhões de planetas só na Via Láctea. É muito planeta sendo formado, muitas esferas que podem ser habitadas e a Via Láctea é uma das galáxias, das diversos bilhões de galáxias que existem no universo. Então é esse conceito que para nós ainda é muito difícil de compreender, mas que a gente precisa começar a abrir a mente para compreender que ele está tratando. Eu vou deixar vocês aí com a imaginação fértil, trabalhando, para que a gente possa, no próximo episódio, dar continuidade ao estudo. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja.